Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na terra? Eu tinha a presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso? Não me levei a ele, para avaliar a sua força, somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual. Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos. Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Faze o bem, e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor, se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje então. Meu filho será bom como seu avô? Desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando, tão maravilhoso me parece este momento. De onde provém tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Vês de noite o que vês de dia? Estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim. Que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontrastes minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana. Eu as revi. Vede-as quando quiserdes. Sim. Achais penoso ou agradável que me comunique convosco. Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco, o que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor, e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. Cada vez que um impulso te conduzir ao bem, serei eu a inspirar-te. Calo-me, com receio de importunar-vos. Se queres ainda, fala. Visto que me permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes? Minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraístes o abscesso pulmonar, que se manifestou em ti? Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença, que me desperta tão frequentemente, à noite, posso saber. Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção, e queria viver ainda para os meus filhos. Não te preocupes, ela não o é, o coração do homem é uma máquina de vida, deixa a natureza agir. Visto que estáis presente aqui, sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estais em um local determinado? Sim, atrás de Hermance, a médium. Poderíeis tornar-vos visível a nós? Para quê? Teríeis medo? Consegues ver-nos todos, aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Sim. Poderíeis dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje já é o bastante. O efeito produzido no Sr. Georges por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova, já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que, a respeito, nos escreveu. Essa senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo, tão precisos, com respeito a meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde, descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos, que há longo tempo, se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas, e às coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas o invólucro, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de ação?
Hoje, não somente o Sr. Georges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspira, e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Georges, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas, que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil, não é mais o séptico que fala. Reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só ele é seu igual, aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora. O corpo nada é, o espírito é tudo, e esta outra frase sublime. Vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento tudo tem uma importância, e é assim que a cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos. Os médiuns julgados. Os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de julho último, sob o título de Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de $500, 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos, que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meio de agentes chamados médiuns. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardiner, e por diversas pessoas, que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão, encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio, compunha-se dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Oxford, de Cambridge, todos eles sábios muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médiuns encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento, ou sua inspiração, mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão, invocaram suas divindades, como prova a passagem seguinte do relatório da comissão. Considerando que o Dr. Gardiner não conseguiu apresentar um agente, ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro, ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar, ou mover-se uma mesa de um só pé sem o auxílio das mãos, que se revelasse impotente, para dar à dita comissão, o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível, e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo, ou, ao menos, implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela. Declara a dita comissão que o Dr. Gardiner não tem qualquer direito para exigir, do Courrier de Boston, o pagamento da soma proposta de 2.500 francos. A experiência feita nos Estados Unidos a propósito dos médiuns lembra uma outra, realizada 10 anos atrás, na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético, que lesse com os olhos vendados. Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência, nos salões ou nos teatros de feira, liam em livros fechados, e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela, ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada, e o prêmio não foi ganho por ninguém.
Essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles a ideia fixa, de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou, melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral, e que as inteligências, que lhes são os agentes imediatos, não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns ou outras pessoas. Os espíritos agem quando, e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor, e quando as solicitamos elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria, não pode ser submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, mas jamais a nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida, que afasta os espíritos. Sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova sua perspicácia. Quando uma coisa existe, pensam, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão às pessoas, que se lhes dirigem com confiança, e sem pensamento preconcebido. Entre nós não temos exemplo disso todos os dias? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas, que visassem submetê-los a um exame, tal como se fossem escolares. Que fariam-se se lhes dissessem: mas, se não respondeis, é porque não sabeis? Voltariam as costas, é o que fazem os espíritos. Se é assim, direis, de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos. Responderemos que é ter bastante orgulho, quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso, que disso fazem não lhes dando ouvidos. Eis, de resto, a resposta que deram a duas perguntas sobre esse assunto. Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência, e de seu poder? Resposta: pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso, e frequentemente não obtendes o que pedis, eles não se submetem aos caprichos dos homens. Porém, quando alguém pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais. Resposta: os espíritos não fazem senão o que querem, e o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar ao homem sério, que busca a verdade na palavra. Escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, muito gostaríamos que nos fizesseis ver algum prodígio. Respondeu Jesus: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. São Mateus. Acrescentaremos ainda que é conhecer bem pouco a natureza, e a causa das manifestações espíritas, quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. E só essa condição pode ser para eles um motivo de se absterem de manifestar-se. Sabei, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médium desinteressado, do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro, e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa nos surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Visões. Lê-se no Courrier de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas circunstâncias seguintes. Há mais ou menos 3 meses, o casal B, honestos tecelões,
movidos por um sentimento de louvável comiseração, acolheram em sua casa, na qualidade de doméstica, uma jovem atoleimada que vivia nos arredores de Borgoing. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da madrugada, o casal B foi acordado em sobressalto pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão, vizinho ao seu quarto. Acendendo uma lâmpada, a senhora B subiu ao sótão e encontrou sua doméstica que, derretendo em lágrimas, e numa exaltação de espírito difícil de descrever, torcia os braços em horríveis convulsões, e chamava sua mãe que, dizia, acabara de ver morrer. Depois de consolar a jovem, como melhor lhe foi possível, a senhora B retornou ao seu quarto. Esse incidente estava quase esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, um carteiro dos Correios trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta última que, na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da madrugada, sua mãe havia morrido, em consequência de uma queda que sofreu do alto de uma escada. A pobre idiota partiu ontem mesmo de manhã para Borgoing, acompanhada pelo Sr. B, seu patrão, para receber a parte dos bens, que lhe cabia na herança da mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Os fatos dessa natureza não são raros e muitas vezes teremos ocasião de nos referir àqueles cuja autenticidade não poderia ser contestada. Algumas vezes se produzem durante o sono, em estado de sonho. Ora, como os sonhos nada mais são que um estado de sonambulismo natural incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado sob o nome de visões sonambúlicas, para distingui-las das que se dão em estado de vigília, e que chamaremos visões pela dupla vista. Finalmente, chamaremos de visões estáticas as que ocorrem no êxtase. Em geral têm por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. O fato seguinte pertence à segunda categoria. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, narrou-nos há poucos dias o seguinte: no passado mês de abril, estando um pouco indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Fazia um tempo magnífico, o jardim estava cheio de gente. De repente, a multidão desaparece aos meus olhos, já não sinto meu corpo. Sou como que transportado, e vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço por Clemence, que aguardávamos das Antilhas. Vi-o atracar ao cais, distinguindo claramente os mastros, as velas, os marinheiros e os mais minuciosos detalhes, como se lá estivesse. Então disse ao meu companheiro: eis o Clemence que chega, receberemos notícia hoje mesmo, sua travessia foi feliz. Voltando para casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, eu disse: é o anúncio da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3 horas. Realmente, o telegrama confirmava a entrada na mesma hora em que eu o tinha visto das Tulherias. Quando as visões têm por objeto os seres do mundo incorpóreo, poder-se-ia, aparentemente com alguma razão, qualificá-las de alucinação, porque nada lhes pode demonstrar a exatidão. Porém, nos dois casos que acabamos de narrar, é a verdade mais palpável e mais positiva que se evidencia. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nulos expliquem pelos sistemas ordinários. Somente a doutrina espírita é capaz de fazê-lo, através do fenômeno da emancipação da alma que, escapando momentaneamente de seus tentáculos materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso, é provável que a alma da mãe veio procurar a filha para avisá-la de sua morte, mas, no segundo, o que é certo é que não foi o navio que veio encontrar o armador nas Tulherias. Preciso, pois, tenha sido a alma deste que foi procurar no Havre. Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não somente encontraram muitos incrédulos, mas adversários ferrenhos e, muitas vezes, até interessados em seu descrédito. Hoje, os fatos falam tão alto, que é forçoso reconhecer a evidência, e, se ainda existem incrédulos sistemáticos, podemos predizer-lhes com segurança, que não se passarão muitos anos, para acontecer com os espíritos, o que se deu com a maior parte das descobertas, que foram pertinazmente combatidas ou encaradas como utopias por aqueles, cujo saber deveria tê-los tornado menos cépticos, no que diz respeito ao progresso.
Já vimos muitas pessoas, entre as que não se aprofundaram nesses estranhos fenômenos, concordar que nosso século é tão fecundo em fatos extraordinários, a natureza tem tantos recursos desconhecidos, que seria mais que leviandade negar-se à possibilidade daquilo que se não compreende. Esses tais dão prova de sabedoria. Eis aqui uma autoridade que não poderia ser suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação, a Civiltà Católica, um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. Reproduziremos, mais adiante, um artigo que esse jornal publicou no mês de março passado, no qual se verá que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais peremptórios. É verdade que divergimos dele sobre a natureza dos espíritos. Não admitem senão os maus, enquanto admitimos bons e maus, é um ponto que abordaremos mais tarde, com todos os desenvolvimentos necessários. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é um ponto capital. Resta, pois, julgá-las. É o que faremos no próximo número. Reproduzindo o artigo, o universo faz preceder das seguintes e sábias reflexões. Por ocasião da publicação de uma obra, em Ferrara, sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que acabavam de aparecer na Civiltà Católica, de Roma, sobre a necromancia moderna, reservando-nos trazer-lhes mais amplas informações. Publicamos hoje o último desses artigos que, em algumas páginas, contém as conclusões da revista romana. Além do interesse que naturalmente se liga a essas matérias, e a confiança que deve inspirar um trabalho publicado pela Civiltà, a oportunidade particular da questão nos dispensa, neste momento, de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência, que recomenda sejam os fatos examinados com tanto maior circunspeção quanto mais extraordinários pareçam. Eis o artigo. De todas as teorias lançadas, para explicar naturalmente os diversos fenômenos conhecidos sob o nome de espiritualismo americano, não há uma só que alcance o objetivo, e, menos ainda, consiga dar a razão de todos eles. Se uma ou outra dessas hipóteses é suficiente para explicar alguns desses fenômenos, sempre restará alguns que permanecerão inexplicáveis. A fraude, a mentira, o exagero, as alucinações sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos, mas, feito o desconto, resta ainda um volume tal que, para negar a realidade, seria preciso recusar toda fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano. Entre os fatos em questão, um certo número pode ser explicado pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Porém, há uma parte, muito mais considerável, que não se presta de maneira alguma a uma explicação desse gênero. A essa ordem de fatos se ligam todos os fenômenos nos quais, dizem, os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são: 1. Os movimentos. Os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e ao leve toque das mãos. 2. Os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, seja imediato ou mediato, e, enfim, esses outros efeitos, que são de natureza a manifestar, em quem os produz, uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. Para dar a razão dessas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas, por maiores que sejam as concessões que se lhe dispõe a fazer, e mesmo admitindo, de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela se funda, todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso, ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais poderá essa teoria, com o auxílio desses princípios, explicar completamente como uma mesa magnetizada por um médium manifesta em seus movimentos, uma inteligência e uma vontade próprias. Isto é, distintas das do médium, e que, por vezes, são contrárias e superiores à sua inteligência e vontade. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos,
também nós, recorrer a não sei que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza, a explicações novas de certas faculdades, de certas leis que, até o presente, permaneceram inertes e como que adormecidas no seio da criação, estaríamos, desse modo, confessando abertamente a nossa ignorância, e levando o problema a aumentar o número de tantos enigmas, dos quais o pobre espírito humano não pôde, até o momento, nem poderá jamais decifrar. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a vários dos fenômenos em questão, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura, que a atitude mais prudente, parece-nos, é não tentar explicá-los. Em compensação, há outros para os quais não nos é difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível buscá-la nas causas naturais, porque então, hesitaríamos em recorrer às causas, que pertencem à ordem sobrenatural. Talvez fôssemos desviados pelas objeções, que nos opõem sépticos, e os que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que não se pode definir, até onde se estendem as forças da natureza. Que o campo que ainda resta descobrir pelas ciências físicas não tem limites, e que ninguém conhece suficientemente bem quais são os limites da ordem natural para poder indicar, com precisão, o ponto onde termina esta, e começa a outra. A resposta a tal objeção parece-nos fácil. Admitindo que não se possa determinar, de modo preciso, o ponto de divisão dessas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural, não se segue daí que seja impossível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou àquela. Quem pode, no arco-íris, distinguir o ponto preciso, onde acaba uma cor e começa a seguinte? Quem pode fixar o instante exato, onde termina o dia e começa a noite? E, entretanto, não há um só homem, por mais limitado que seja, que não distinga se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que, para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é necessário passar pelo limite onde começa ou termina a categoria a qual mesmo pertence? E que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria? Apliquemos essa observação tão simples à presente questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza, entretanto, dando-se um fato podemos dizer, muitas vezes, com certeza, segundo seus caracteres, que ele pertence à ordem sobrenatural. E, para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes há vários que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da maneira mais evidente. Tais são aqueles nos quais, o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre. Ao mesmo tempo em que revela uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência, e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes, numa palavra, distintas destas, qualquer que seja o modo que ateste essa distinção. Seja como for, em casos tais somos forçados a admitir que esse agente é um espírito, e não é um espírito humano, estando, desde então, fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. Tais são precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a toda teoria baseada sobre princípios puramente naturais, enquanto na nossa eles encontram mais fácil e clara explicação, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito o poder do homem, e porque não há efeito maravilhoso, entre os ditados da necromancia moderna, que não possa ser atribuído à sua ação. Sabemos perfeitamente que, em nos vendo colocar em cena os espíritos, mais de um leitor sorrirá de piedade. Sem falar dos que, verdadeiros materialistas, não acreditam na existência dos espíritos, e rejeitam como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável. Como também aqueles que, admitindo que existem espíritos, negam-lhes qualquer influência ou intervenção, no que diz respeito ao nosso mundo. Há, em nossos dias, muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de intervir nos fatos da vida humana, de maneira oculta ou patente, ordinária ou extraordinária, parecem todavia desmentir sua fé na prática, e considerar como uma vergonha, como um excesso de credulidade, como uma superstição de mulher velha.
admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se, em geral, em não negá-la. Em verdade, há uns séculos zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, acusando-a de ver espíritos, sortilégios e feiticeiros por toda parte, e tanto se invectivou a esse respeito, que não é de admirar que